Bom dia a todos, bem-vindos aí à Exposibran, um evento realmente sensacional para a gente trocar experiências, né, do setor. Confesso a todos aqui que estou muito satisfeito de estar moderando esse painel. Eu sou o Wagner Barbosa da ArcelorMittal, hoje responsável por energia renovável, mineração e a nossa parte de florestas. E fico muito feliz porque eu tomei conhecimento da segurança por processo no último Exposibran, né, que eu vi a palestra. Me interessei bastante sobre o tema, comecei a acompanhar o grupo. Então, antes de tudo, né, para quem não conhece, para quem não sabe, eu queria aqui, né, estar comigo aqui nas minhas mãos, o nosso manual, né? O que é esse manual, né? Esse manual fala das diretrizes para o gerenciamento da segurança de processos na mineração, né? Esse é um assunto que já está bem maduro na indústria química, na indústria do óleo e gás, e com o esforço herculoide dos nossos amigos aqui, né, a gente tem trazido essa realidade para a mineração. É claro que em função dos grandes eventos que a gente sofreu no passado e que não queremos sofrer mais, né? A gente está fazendo um esforço muito grande, capitaneado pelo IBRAM, para que a segurança de processo se torne uma realidade no setor da mineração, como ela é hoje no setor de óleo e gás e na indústria química. Eu estou aqui com 3 pessoas fantásticas e conhecedoras do assunto, né? Estou aqui com o Eduardo da Uzi Minas e a Juliana da Vale. Todos os dois trabalharam intensamente como coordenadores e autores deste manual, né? Um manual que vocês poderão baixar no site do IBRAM. E já vou dar um spoiler aqui, que hoje, no mesmo bate-local, mas numa bate-hora diferente, nós vamos ter, às 17h30, nós vamos ter uma discussão exatamente sobre o manual e vocês vão ter o QR Code para poder acessar. Manual muito rico, muito fácil de entender, de ler e de aplicar no nosso setor. Então, queria primeiro agradecer, né, a colaboração de todos que participaram nesse manual. Foi um marco para nós o lançamento dele, eu estive presente e estou muito satisfeito de estar aqui agora fazendo, vamos colocar assim, a propaganda dele, né? E estamos também aqui com o Américo, né, da RSE, a empresa também, o Américo conhecedor do assunto, está inclusive nos ajudando, né, Américo, lá na ArcelorMittal, a implementar a segurança de processo, não só na mineração, mas também na siderurgia. Então, eu vou passar para cada um deles para eles se auto-apresentarem, e aí, então, começaremos, e cada um trouxe algumas transparências, aí, algumas imagens para nos apresentar, e depois a gente passa para sessão de perguntas. Vocês já sabem, tem o QR Code aqui no próprio aplicativo, podem mandar, eu vou acessar as perguntas e a gente vai distribuindo aqui democraticamente entre os participantes. Eduardo, por favor. Agora acho que sim. Primeiramente, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui na Exposibran. É uma oportunidade única aqui, né, que está com um público tão seleto e uma mesa aqui também muito bem formada. Meu nome é Eduardo Almeida, eu sou da Mineração Uzi Minas, pertenço ao Grupo Uzi Minas. Fui 2 anos head de segurança de processo na Uzi Minas e mais ou menos 8 anos na parte de segurança ocupacional. Hoje sou especialista em segurança de processo e estamos implantando, né, as diretrizes do IBRAM num processo de aculturamento e trazer a segurança de processo para ser um valor dentro da mineração. Bom dia a todos, prazer aqui estar com vocês. Meu nome é Juliana de Souza Mello, estou atualmente como gestora de dados estratégicos de SSMA e, obviamente, envolve os dados voltados à segurança de processo, contribuindo aí com uma gestão mais assertiva na temática na Vale, né? Trabalho aqui na área corporativa e é um prazer aqui estar compartilhando esse momento com vocês. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Américo Carvalho, eu sou o CEO e líder técnico da RSE Consultoria, empresa que atua há 9 anos
no Brasil e em outros continentes, no apoio à implementação de gestão de riscos empresariais e operacionais. Atuo na área industrial há 43 anos e gostaria de reconhecer e parabenizar esse momento fantástico que está vivendo a indústria de mineração no nosso país, com a identificação da importância e da necessidade de trazer esse tema para dentro do processo produtivo da indústria de mineração. Muito obrigado a todos pelo convite. Pois bem, Eduardo, eu queria começar com você, né? Você trazer para nós os teus insights, depois a gente passa para o Américo, e a Juliana continua, né? Para então a gente passar para a sessão de perguntas. Pode ser assim? Sim, sem problema. Preciso que ponha a apresentação, né? A gente vai falar um pouco aqui de um conceito, né, que vem do CCPS, que é o projeto inerentemente mais seguro, né? Talvez seja a grande oportunidade que as empresas têm de nascer um projeto com todo o conceito de segurança de processo, com um controle de risco mais apurado. Próximo slide, por favor. Não sei se a gente passa o slide aqui. Será que é aí? Opa, aqui eu já me apresentei, né? Então vou pular essa fase. Uma rápida apresentação da Usiminas. Maior produtora de aços planos do Brasil, a Usiminas desenvolve soluções completas para os principais setores da economia. Presente em toda a cadeia do aço, a empresa atua do beneficiamento do minério à customização do produto final, conforme a necessidade de cada cliente. Nos eletrodomésticos, nos carros, nas torres eólicas, nos painéis solares, nos prédios. Para onde você olha, é possível notar a presença da Usiminas. Comprometida com o presente e o futuro, a Usiminas investe na preservação do meio ambiente e contribui para o desenvolvimento das comunidades onde atua. Assim, buscamos estar em dia com a excelência industrial, com o progresso e com o futuro. Usiminas, aço em dia com o futuro. Então, né, o que a gente está trazendo é como que eu posso resolver os problemas de segurança de processo na sua fase mais inicial, ou seja, no projeto. E a sigla, né, ISD, que é Inherently Safety Design, ou Projeto Inerentemente Mais Seguro, ele é uma filosofia aplicada desde o início do ciclo de vida de um projeto até a sua última fase, né, até o seu descarte. Então, a gente inclui toda a parte do projeto, da operação, da fabricação, do transporte. Então, toda a visão, toda a filosofia, ela pode ser aplicada em qualquer fase. Ele é um processo interativo, que ele considera principalmente as opções de eliminar o perigo, sempre que possível, reduzir o perigo, sempre que possível, substituir o material que você vai utilizar no seu processo por um material menos perigoso, e usar condições de processo sempre menos perigosas, né? Projetando um projeto para ele reduzir o potencial e as consequências, seja do erro humano, seja da falha do equipamento ou até um dano intencional. Então, a filosofia, né, que o CCPS traz para a gente, ela é baseada nesses 4 princípios. O primeiro princípio fala da minimização, né? Que sempre que eu puder, eu vou reduzir a quantidade de material ou energia contida em um processo. Eu vou explicar depois, eu vou trazer um exemplo da mineração para ficar mais claro para a gente. Então, na discussão de um projeto, seja na fase conceitual ou em qualquer fase que ele esteja, a gente tem sempre que buscar minimizar a quantidade de material potencialmente perigoso. O segundo princípio é o de substituição, né? Trocar insumos ou matérias-primas por outras de menor potencial de dano. Então, se, por exemplo, eu trabalho com um material lá, um ácido que é extremamente perigoso, que é extremamente volátil, que pode causar um grande dano, e eu consigo o mesmo efeito operacional com um ácido menos agressivo, eu busco uma substituição desse tipo. O terceiro princípio é o da moderação. Então, eu vou moderar as condições do uso dos insumos para que eles sejam menos perigosos. Então, eu vou trabalhar nos parâmetros de processo. Então, se eu tenho lá um mineroduto, uma pressão muito alta, eu consigo mudar aquele mineroduto de tal forma que ele tenha uma pressão menor. Então, eu modero, eu modulo, eu trabalho com
valores de processos menos agressivos. E o último princípio é o da simplificação, né? Eu ter processos de menor complexidade, evitando principalmente erro humano ou de decisão. Então, quando a gente vai em salas operacionais, a gente percebe, né, o quão complexo às vezes é um processo. Então, esses 4 princípios, né, eles têm que ser trabalhados, e eles podem ser trabalhados em todo o ciclo de vida de um projeto. Então, aqui é um desenho, né, baseado lá no manual do CCPS, onde a gente traz desde o planejamento de uma instalação, toda a parte de engenharia, né, com o PMO lá, os FELs 1, 2 e 3, os gates 1, 2 e 3, a parte de execução, de comissionamento, a operação, onde você tem operação e manutenção, e a parte final, que é o descomissionamento e o descarte. E aqui a gente dá um exemplo, né, não exaustivo, de ferramentas de segurança de processo que podem ser usadas em cada uma dessas fases. Quando a gente fala em projeto inerentemente mais seguro, a melhor fase para a gente ter os maiores benefícios dessa aplicação, né, dessa filosofia, é nessa parte inicial. Enquanto o projeto está sendo concebido, né, na sua parte conceitual, na parte de engenharia básica, que é onde você vai fazer as escolhas, né, e vai poder substituir, moderar, reduzir, simplificar. E lá no projeto detalhado é onde você vai aplicar tudo aquilo que você tomou de decisão nas fases conceituais e básicas, fazendo com que o projeto seja executado da forma mais segura possível, né? A gente fala muito em estado da técnica, com a melhor técnica disponível no mercado. Então, essa primeira fase, ela é muito importante para aplicar a filosofia de um projeto inerentemente mais seguro. Quando a gente expande isso, né, para a parte da mineração, olhando para a mineração como um segmento que hoje tem um grande CAPEX, né? Os investimentos em mineração são muito vultuosos e precisam trazer um grande benefício, né? Porque um grande investimento tem que trazer um grande benefício. Então, por exemplo, quando a gente fala da parte de redução, se você tem um projeto de mineração e você quer buscar uma redução das energias potenciais, se você opta, por exemplo, ainda ter uma barragem, né, a jusante, então uma barragem menor ou uma barragem posicionada em um local onde ela traga menor impacto, você estaria trabalhando com um conceito de redução. Se você olhar para uma pilha de rejeito filtrado, por exemplo, em vez de fazer uma única pilha, fazer 2 pilhas menores em posições diferentes. Então, isso trabalha com o princípio da redução. Você está reduzindo as energias que você vai acumular ao longo do projeto. Quando a gente olha a parte de substituição, né, por exemplo, a gente tem frotas de veículos a diesel. Então, eu vou ter ali um estoque, um inventário importante de diesel, de combustível. Então, se eu consigo reduzir esse estoque para ter estoques menores, posicionados em situações diferentes, o potencial de dano, no caso de um acidente num estoque daquele, vai ser bem menor. Então, eu posso substituir, por exemplo, veículos a diesel por veículos elétricos. E aí eu não vou ter mais, né, o estoque de diesel, ou por um outro combustível que seja menos agressivo que o diesel. Trabalhando com parâmetros operacionais, né, eu já tinha falado um pouco da questão do mineroduto, mas temperaturas de processo, como por exemplo, quando você trabalha com dissolução de soda para fazer flotação, para fazer as aminas, né, você trabalhar com processos com temperaturas menores, com pressões menores, né, passando por locais onde essas pressões, mesmo que menores, vão conseguir atingir o resultado do projeto. Então, esses princípios, né, e o último é o simplificação, eles são extremamente fundamentais para você garantir que aquele processo vai ter um nível de controle e segurança melhor. Quando a gente olha para instalações industriais, elas são bastante complexas, né? É muito comum a gente entrar numa sala de operação, como a que está ali na figura, e ver várias telas com muitas informações, com muitos alarmes simultaneamente. Então, a grande pergunta é como que eu posso simplificar para que o número de alarmes que o meu operador vai receber é compatível com a ação cognitiva para ele dar conta daqueles alarmes. Então, buscar simplificar, né, ter um número de alarmes que seja realmente importante, aquilo que ele vai ter ação realmente, e não só informação, é uma forma de simplificar esses controles.
E é muito importante a gente entender que quanto mais cedo a gente atuar com a filosofia do projeto inerentemente mais seguro em um projeto, mais benefício a gente vai conseguir arrecadar, né? Porque a análise de riscos, seja na fase inicial, conceitual, você já consegue entender aonde que você vai atuar com os princípios do projeto inerentemente mais seguro. Tem um artigo muito interessante, né, na parte da revista Canadian Journal Chemical Engineer, onde o Trevor Kletz e o seu colega Aminot, eles identificaram 25 referências publicadas no período de 2002 a 2009, aonde eles destacam, né, os benefícios de um projeto inerentemente mais seguro, aonde você consegue perceber os ganhos, seja na redução do risco, ou seja, na redução do CAPEX, na redução do OPEX operacional, da redução de estoques, da redução do custo operacional, em função de você ter um projeto que nasceu mais seguro. E para finalizar, né, a gente coloca que é fundamental conhecer e praticar esses princípios, porque um projeto que nasce mais seguro, ele vai ter todo o seu desenvolvimento muito melhor. E com certeza isso também terá aspectos na questão da sustentabilidade e na perenidade daquele projeto, né? Um projeto que nasce mais seguro, ele vai ter uma vida útil muito mais longa e vai ser um projeto provavelmente muito mais confiável. Então essa é a contribuição, né, que a gente está trazendo com esse conceito, né, que as empresas precisam começar a introduzir nos seus processos, com essa visão de segurança de processos. Obrigado, Wagner. Obrigado a você, Eduardo. E estão ouvindo? Obrigado a você, e é muito interessante, né, esse conceito de ESD, né? A gente vê muito projeto de CAPEX com a visão de produtividade, né, vamos colocar assim, de acesso para manutenção, mas é importante, né, trazer para a fase de projeto esse conceito de menor risco, né? Não só para as pessoas, mas também para o processo em si. E queria agora aproveitar o nosso colega Américo, né, Américo, e para que você faça a sua exposição. E eu estava sentado ali, a colega da Vale falou, olha, essa palestra que nós vimos aqui na anterior, né, muito bem colocada, né, a discussão do painel da psicologia, da segurança psicológica, ela conecta muito com o nosso assunto, né? Porque a gente sempre está falando de processo, um dos eixos do nosso manual, inclusive fala, é o eixo de pessoas, né? Então, queria que você, Américo, desse a sua contribuição, já jogando algum desafio para você na sua fala aí. Quando nós falamos de implementação de sistemas, mudança de cultura, implementação de um programa, como o Eduardo apresentou, que são projetos inerentemente mais seguros, nós estamos falando basicamente de gestão de mudanças. E quando falamos de gestão de mudanças, a maioria das organizações ou dos processos pensam muito o que tecnologicamente estará sendo mudado. Que estándares, que padrões deverão ser modificados ou implementados. E muitas pessoas esquecem da dimensão de mudança organizacional. Que aspecto de mudança organizacional é necessário para que esta mudança tecnológica, ela efetivamente, que não é um risco, é uma oportunidade, nós vamos abordar isso na apresentação, que essa oportunidade, ela efetivamente agregue valor. Então, o tema que o Eduardo trouxe como a palestra anterior, elas se integram e nós temos um grande desafio para fazer o gerenciamento de segurança do processo na mineração ser bem sucedido, não esquecer que a implementação do GSPM é um processo de mudança, sim, que envolve um processo de mudança tecnológico, que o manual traz uma parte, um processo de mudança de instalações presentes e futuras, mas basicamente e primordialmente um processo de mudança organizacional e de perfis e papéis das pessoas, independente da função e do papel que ele tenha nesse GSPM, na implementação do sistema.
Nós vamos tratar isso de uma forma interessante na apresentação que eu vou fazer. Eu estou querendo trazer algo inédito para nós, para debatermos nesse painel, que é como assegurar alta performance na implementação de uma mudança. Aqui está o meu currículo, eu já apresentei, vou pular, né, mas eu tenho muito orgulho de ser o primeiro não americano ou não europeu fellow do CCPS, que é o Center for Chemical Process Safety, uma organização extremamente importante no cenário internacional, e atuamos há uns 43 anos na indústria, contribuindo para essa questão de gestão de riscos no Brasil, na América Latina e no mundo. Bom, é a nossa organização, a RSE, eu sou CEO da organização, atuamos em vários continentes, vamos fazer 10 anos o próximo ano, então, com muito orgulho, temos hoje a organização que mais formou pós-graduados em segurança de processo no mundo. O curso com reconhecimento do Ministério de Educação e Cultura do país. Isso é um orgulho, isso fomenta e coloca profissionais no mercado que têm o desafio de contribuir com esse tema em todas as organizações. Bom, para abrir o contexto da apresentação, eu faço uma reflexão sobre como o assunto prevenção de grandes acidentes está sendo discutido no mundo. Se formos avaliar o Fórum Mundial de Discussão de Riscos Globais, que ocorreu em 2022 e 2023, a preocupação dos CEOs e das organizações com a prevenção de acidentes de larga escala, ele está em 6º lugar de ranking de preocupação e de importância, o que leva a todas as organizações terem a importância e a necessidade de tratar esse assunto não como um assunto de segurança, mas como um assunto de risco empresarial, como um assunto estratégico na organização. A segurança de processos, ele não é um assunto específico e só de segurança. Ele é um dos pilares do ERM, é um dos pilares da gestão de risco empresarial, que todas as organizações tratam muito bem, através da COSO 1 e 2 ou da ISO 31000, o pilar financeiro, o pilar compliance, o pilar ética, o pilar, enfim, uma série de alguns outros pilares, mas às vezes o risco operacional e a segurança de processo não sobe no mesmo patamar de governança e comunicação que outros pilares do risco no risco empresarial. Perigos e riscos. Eduardo trouxe alguns temas, eu vou trazer alguns perigos e riscos específicos na indústria de mineração e que às vezes, é muito interessante, não é percebido na empresa como um perigo significativo. Então, a segurança de processo, ela visa trazer para a indústria de mineração a prevenção de grandes acidentes através de um processo de identificação e conhecimento desses perigos e riscos e a garantia de que esse gerenciamento seja adequado. Alguns tipos. Estamos falando de explosão de poeira. Explosões de poeira são dos cenários mais catastróficos ou críticos que podem ocorrer numa organização, que chama-se Dust Hazard Analysis or Risk. São eventos assim muito catastróficos, muitas vezes piores do que a explosão de gás. E o desconhecimento desse tema e a aplicação das metodologias nas organizações, às vezes, é existente e carente. Explosões de gás metano ou outro gás inflamável. Combustões espontâneas, pessoal. Combustão espontânea é um efeito, é uma consequência que pode ser causada e muitas vezes as pessoas estão manuseando aqueles produtos e coisas e não conseguem perceber ou não conhecem que aquele produto, aquela mistura, aquele sistema ou aquela instalação pode desencadear um processo de combustão espontânea devido à natureza orgânica com danos catastróficos. Equipamento elétrico, sistemas elétricos, o processo de classificação de área, processos de SPDA, sistemas de aterramento, eletricidade estática. Nós estamos falando de uma engenharia de confiabilidade diferente do que apenas um painel elétrico para prover iluminação para as lâmpadas. Nós estamos falando de energia perigosa. A eletricidade, quando utilizada em algumas aplicações, ela não é apenas uma energia de ativação de máquinas ou ativação de iluminação. Ela é uma energia.
E uma energia que, contextualizada com o ambiente onde ela está, ela pode prover efeitos catastróficos, extremamente catastróficos. Por quê? Porque a eletricidade pode ser a fonte de ignição que estava sendo aguardada para provocar, por exemplo, uma grande explosão. Riscos químicos. Eduardo trouxe alguns tipos de risco, etc. Então, existem produtos químicos. E alguns anos atrás, hoje melhorou muito, eu ouvia em alguns segmentos da indústria, não apenas no Brasil, não se iludam, mas em outros países, onde eu tive a oportunidade, eu estava fazendo uma enquete nesses últimos 30 e poucos anos, a ter feito mais de 1.450 auditorias em todos os continentes do nosso mundo. Eu já participei de auditorias. Mais de 1.450. Isso é um potencial de aprendizado, foi um aprendizado fantástico na minha vida. E o que mostrou? Que esses problemas, o que estamos falando aqui, muitas vezes alguns continentes, alguns países viveram no passado e que hoje ainda vivem. Então, riscos químicos, ventilação inadequada. Um projeto de ventilação, a manutenção da integridade e confiabilidade do projeto de ventilação executado. Muitas organizações projetam um sistema de ventilação e de exaustão para uma instalação e, de repente, a temperatura muda e começa a ficar um pouco frio. Sabe o que é que fazem com o sistema de exaustão e ventilação? Fecham. Quando fecham o sistema de ventilação e exaustão, sabe o que é que provoca? Alta concentração, seja de poeira ou alta concentração de gases. Sabe o que você provoca com aquele ambiente? Algo extremamente propício para uma grande explosão. E isso tudo acontece pelo desconhecimento. As pessoas enxergam o sistema de ventilação e muitas vezes acham que é um sistema de ventilação de higiene ocupacional, para adotar um ambiente saudável para as pessoas, para a temperatura interna ser adequada. Calor de atrito e faíscas. O que é o calor de atrito e faíscas? É uma potencial fonte de ignição num ambiente com atmosfera inflamável e explosiva. Diferenciação entre riscos e oportunidades. As organizações, na sua maioria das vezes, têm tratado a questão de gestão de riscos de forma adequada, avaliando, etc., ou buscando fazer de forma adequada. E o que eu quero trazer para reflexão nos próximos passos da nossa apresentação é que muitas vezes esquecemos que existem riscos em oportunidades. Às vezes, uma oportunidade, um grande projeto, algo que vai gerar uma grande agregação de valor, seja a nível empresarial ou a nível de performance, ele por trás tem alguns riscos. Como também alguns outros projetos, que é o que eu quero trazer para reflexão, o que é o Manual de Gerenciamento de Segurança de Processos para Mineração. É um risco ou uma oportunidade, pessoal? Levanta a mão quem acha que é oportunidade. A implementação do GSPM na mineração é um risco ou uma oportunidade? Pode levantar a mão sem medo. Pode levantar. Levanta. É uma grande oportunidade. O GSPM é uma dádiva para a indústria de mineração, para trazer o conceito de risco e segurança de processo como algo que vai trazer uma diferenciação. Como nós temos que tratar essa oportunidade? Vamos para frente? Está aí o GSPM. As etapas do GSPM, ela requer um diagnóstico. E a etapa 2, pessoal, eu quero pedir a vocês, eu quero pedir como colega agora. Eu quero pedir que invistam muito tempo. Invistam muito profissionalismo na etapa 2. A etapa 1 é a etapa fácil. Porque muita coisa já existe. Os manuais, os estándares, as normas, o manual do GSPM. Então, ali a concepção técnica e o diagnóstico não é a etapa mais complexa. A etapa mais complexa é dependendo da organização, dependendo da unidade, dependendo da cultura, dependendo do que falamos, inclusive, no painel anterior, que é da segurança psicológica existente na organização, essa estratégia, o planejamento, a forma de planejar, os recursos. E ali eu trago o que eu quero que seja visto agora e nós pensando como uma diferenciação desses próximos minutos. Fatores humanos na implementação e sustentação e melhoria contínua do GSPM e de qualquer outro sistema. Depois vem governança, porque depois que passou a etapa de implementação, aí vem o quê? A gente implementa, a etapa 3, governança e implementação, e por último, a etapa de perpetuidade. Como nós estamos tratando essas 3 etapas, que são diferentes, pessoal, dentro da organização? Será que é com o mesmo time,
com os mesmos líderes, com os mesmos indicadores de monitoramento? Se estivermos fazendo assim, a única certeza, teremos uma grande chance de não galgar a agregação de valor e os ganhos que essa oportunidade que a implantação do GSPM pode dar. E aqui eu trago um pouquinho da governança, uma proposta de governança. Olhem o lado esquerdo, fala que o processo de implementação do GSPM, ele envolve o board, envolve o comitê executivo e envolve os grupos de trabalho em segurança de processo. Os diferentes grupos de trabalho que vão trabalhar e atuar e trabalhar em implementação dos diferentes temas que compõem o GSPM. E aí entra o grande conceito. 70%, isso é estatística, é estudo em cima de empresas que trabalharam processos de implementação, e esse resultado vem que 70% do sucesso do processo de implementação de um sistema ou de um programa está na implementação em si. Não é no processo de perenização. O processo de perenização, você já trabalhou os 5, 6 anos iniciais, onde você trabalha a implantação, onde você trabalha a mudança, o MOC, que é um MOC organizacional, que é um MOC tecnológico, e é uma adequação das instalações, que é um MOC de instalações. Depois que você transitou essas etapas, o outro processo é o processo de perenização e melhoria contínua. Eu não sei se vai passar esse vídeo, eu amaria que passasse. Vou tentar, vamos ver. Comida. Está passando, que bom. Abrigo. Segurança. Todos precisamos de proteção. Levantem as mãos se acham que o pote está cheio. Só tem pedras. Só tem pedras e Como parecia mudam de cheio. ideia rápido, não é? Quem acha que está cheio? Agora. Com certeza? Com certeza. Com certeza. Escutei com certeza. Eu não esperava por essa. Vejam só, olhem bem. O que isso quer dizer? Eu sei. Sempre tem mais espaço no pote. Eu também ia falar isso. Ele sempre acerta. Não acerta? Não é? Percebi. Acho que quer dizer que se não colocarmos as pedras grandes primeiro, elas nunca caberão. Pessoal, eu vou dar um brinde especial. Vocês escrevem nas perguntas. Qual era a frase branca que estava escrita de fundo dessa apresentação? Tinha uma frase branca. Será que todos perceberam? Sabe qual é? Não vou dizer não, porque eu ia dar um brinde. Aliás, eu vou dizer. A ordem das coisas sempre importa. A ordem das coisas sempre importa. Se eu vou fazer a minha implementação sem estudar, sem conhecer, sem definir de forma adequada a ordem das coisas, a ordem que eu tenho que implementar, a forma, como e, mais importante que tudo, quem estará envolvido em cada momento dessa ordem das coisas. Aí eu trago para uma reflexão fantástica, que é o seguinte: como eu estou entre a segurança psicológica, hein, pessoal? Ali agora que eu amei o painel anterior. Como eu estou selecionando os líderes que estão trabalhando no processo de implementação, de diagnóstico e de perenização. Será que o perfil, as questões individuais, as questões comportamentais, a nível de desejo, de vontade, as questões de valores, será que essas pessoas estão sendo vistas nesse processo de seleção de quem vai estar fazendo isso? Esses aspectos estão sendo vistos? Será que uma pessoa, um engenheiro, que é um excelente engenheiro, mas que ele foi selecionado para ser um líder de implementação, e ele às vezes não tem um perfil para ser um líder de implementação, que requer resiliência, que requer cair e levantar. Será que existe a segurança psicológica e o conforto dele dizer:
eu não me sinto confortável. Eu quero estar no time, mas eu não quero liderar esse processo. Isso é fatores humanos sendo avaliado, contemplado e entrando no processo decisório. Isso é fator crítico de sucesso para um GSPM bem-sucedido ou dezenas ou centenas de milhões de dólares gastos em retrabalhos e implementações de sistemas, ou dezenas e centenas de milhões de gastos em grandes acidentes ou acidentes em função de uma não implementação adequada e pela frustração de várias tentativas de implantar algo sem sucesso. Aqui eu trago um modelo de tripla abordagem que nós criamos para apoiar o processo de implementação num ciclo de 16, tipo um modelo, um exemplo de 2016 a 2022, onde fala-se das diferentes estratégias. Então, se eu estou num momento ali, vocês veem 16, 17, eu tenho checagem de campo. Eu estou no processo, definir a estratégia, definir o plano, definir modelos, definir indicadores de implantação, definir time, definir skill de time, definir como vamos acompanhar, monitoramento e controle, e definimos como fazer isso. Então, é um envolvimento de campo fantástico, 16, 17. 18 a 20, nós vamos fazendo o quê? Verificação de requisitos. Então, você tem uma etapa de implementação. Veja o cinza claro. O cinza claro diz que aquela é uma etapa diferente da cinza escuro e que é diferente da vermelha. A vermelha, ela mostra o seguinte, ali eu já cheguei num processo onde eu atingi um nível de implementação acima de X%, e que ali eu vou perenizar. Ali eu vou gerar melhoria contínua. Isso aí é gestão de mudança, pessoal. Isso é gestão de mudança organizacional. Isso é gestão de mudança técnica e gestão de mudança de instalações. Mas, acima de tudo, isso também é o entendimento e a gestão de mudança de times e pessoas que estarão responsáveis e envolvidas ao longo de todo esse processo. Sabe como eu vejo que existe um grande erro na identificação e implantação de um sistema? Quando eu vejo que a mesma pessoa que está liderando a implantação começou desde 2016 e continua na etapa de perenização. Esse é um grande erro. Porque é muito difícil, existe, mas é muito difícil você ter uma pessoa, um profissional, um líder, que tem esse nível de competência de ser, ao mesmo tempo, um excelente jogador de futebol e que seja um excelente técnico. Nem todos os excelentes jogadores de futebol serão excelentes técnicos. Mas o cara foi o melhor jogador do mundo, então ele vai ser um excelente técnico. Não. Esse slide ele é um gift, ele é um presente. Nós criamos ele, está ali, desenvolvemos ele como um modelo de governança em segurança de processo ao longo de toda a cadeia hierárquica de pirâmide da organização, que vai desde operadores, mantenedores, contratados, supervisores de linha de frente, lideranças intermediárias, executivos sênior e o board. Nós temos que definir e monitorar não apenas se está sendo discutido, não apenas se as coisas que têm que acontecer estão acontecendo em cada grupo, em cada time desse. Mas olha a questão da palestra anterior, do painel. Nós temos que monitorar o que ali, o que está escrito no amarelo, qual a palavra mais importante do amarelo? O comportamento. É através do comportamento que os resultados são conquistados. Eu quero perder 10 quilos em um ano. Eu tenho esse intento. Eu vou escrever em todo lugar que eu ando que eu quero perder 10 quilos. Sabe qual a chance de eu perder os 10 quilos? 0. Eu não vou conseguir. Sabe por quê? O que eu tenho que definir como objetivos e metas é o meu comportamento que vai me levar a perder 10 quilos. Isso são fatores humanos. Eu tenho que escrever que eu vou 7 dias por semana à academia. Eu tenho que escrever que o meu programa da academia vai levar meia hora na esteira, meia hora no elíptico e depois musculação. Eu tenho que ter esse carinho de dizer o que depende de mim eu fazer para eu conquistar o resultado. E aí a pergunta é, será que os nossos programas, os nossos procedimentos de governança corporativa definem para cada time desse, para cada público, para o conselho, qual o papel e comportamento do conselheiro para garantir isso? Por fim, acabei. Que coisa linda. Nós estamos falando de 2 astros, o Usain Bolt e o Phelps. Usain Bolt
ele dizia o seguinte: a grande maioria dos corredores que comigo treinavam ou competiam para atingir a medalha de ouro, com 3, 4 meses que não conseguiam bater X segundos, os 100 metros, eles desistiam. Para eu ter as medalhas de ouro, eu caí muitas vezes. Eu me machuquei muitas vezes. Eu treinei mais que todo mundo. E conquistei a medalha de ouro. O Phelps, ele diz o seguinte: eu, depois de muito esforço, muita dedicação para conquistar as medalhas de ouro, eu parei. Sabe por que eu parei? Porque eu preferi salvar uma vida do que conquistar mais medalhas para o meu país. Sabe quem era a vida? A dele. A dele. Isso é segurança psicológica. Isso é autodeterminação e conhecimento, que ele chegou no limite. E ali entra a reflexão final. Como estão sendo definidos papéis e selecionados seus atletas olímpicos e seus treinadores para a jornada da Olimpíada da implementação do GSPM? Pode ser mais difícil. Entenda que eu tenho, às vezes, um líder, olha ali, aquele está tranquilo, o bonequinho, braços, pernas, caminha e tudo. Pode ser mais fácil para uma determinada pessoa, um determinado líder. Mas existem grandes líderes e talentos que estão em cadeira de roda. E a Olimpíada Paralímpica mostrou isso. Para uns pode ser mais difícil, mas não impossível. Mas tudo isso precisa ser avaliado, tudo isso precisa ser verificado e ser discutido no momento de implementação dessa oportunidade. Que, se não for bem tratada, o risco de não agregar valor e o risco de perda de milhões e milhões e milhões em retrabalhos é muito grande. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Américo. Com muita reflexão, muitas reflexões aí na sua apresentação. E eu, até, enquanto você estava falando, eu busquei uma colinha aqui no nosso manual, né? Que eu vejo assim, como é que esse painel está sendo bem interessante em cobrir, porque o Eduardo, ele deu um enfoque muito grande na questão das instalações, equipamentos, estruturas, desde a sua concepção, né? E tocou muito na tecnologia também, nos pacotes tecnológicos que vêm embutidos nesses equipamentos. Você, Américo, trouxe muito a questão das pessoas, né? Toda a sua cadeia de governança, e tocou bastante na liderança, né? A liderança como papel importante na implementação e na manutenção, e você até comentou sobre a perenização da nossa segurança de processo. E nós estamos agora super ávidos para ouvir, né, nossa colega Juliana, para falar sobre as operações, né? Quando eu li esse manual, né, até pelos cabelos brancos, vocês já devem imaginar que já estou bastante tempo na indústria, né? E eu me lembro vocês estão, a maioria novos aqui, não vão lembrar, mas que houve aqui todo um movimento no país pela qualidade total, né? Puxado aí pelo nosso grande professor Falcone, né? E ele insistia muito, né? E nós lá da ArcelorMittal, antiga Belgo, tivemos um envolvimento muito grande com esse movimento, em se criar procedimentos operacionais, né? E a gente se virou uma verdadeira fábrica de procedimentos para padronizar as nossas operações. Todos nós da indústria fizemos isso. Isso acho que é um grande fator de sucesso para a indústria que sobreviveu até hoje aqui no país. E acredito muito a ele esse mérito, né? E aí, só que ele nos tornou verdadeiros obsessivos por KPIs, por indicadores, né? Então, vou pedir para a Juliana dar um pouquinho da palha, né, do que a Vale está fazendo para que a gente possa realmente medir as coisas, né? A gente gosta de fazer, a gente gosta de implementar as metodologias, mas a gente é carente de medir, né, para que a gente realmente se convença de que as coisas estão funcionando como a gente gostaria que fosse. Então, Juliana, pastor. Agora sim. Obrigada, gente. Bom dia, obrigada pelas palavras de conexão, né? A gente tem aqui uma continuidade importante para trazer uma perenidade, né? O que foi dito ali também pelo Américo com relação
essa rotina para gerar valor, né? Como a segurança de processo gera valor ali no sistema de gestão das empresas. E aqui eu trago um pouco do case da Vale, né? Então, a primeira reflexão que a gente traz, né, a gente trouxe muito a questão dos riscos, né? O Eduardo trouxe a questão do projeto inerentemente mais seguro, conhecer os riscos nas nossas instalações, né? O Américo também trouxe bastante esse foco. E aí, quando ele se materializa, né? Então, quando a gente observa ali que a gente não conseguiu trabalhar de uma forma antecipada na gestão do risco, na identificação, né, e nos controles necessários, há então a materialização do evento e então a gente começa a perceber que a gente precisa retroalimentar o nosso sistema de gestão, né, por meio de gestão, né, de processos mais apurados e mais assertivos, né. Então, quando a gente traz esses exemplos, né, um grande exemplo que nós vivenciamos foi a questão do Brumadinho. A gente tem ali colapsos na mina de carvão, então a gente tem os ativos geotécnicos, gente, que são muito realidade da mineração, que até então eram realidades assim que a gente não tinha tanta notoriedade, porque era mais característica a segurança de processos para a indústria química e petroquímica, né? Então, a gente tem, sim, riscos que precisam ser bem gerenciados e trabalhados, inclusive na fase de projeto, no conceito inerentemente mais seguro, na gestão de todo o time, da liderança, né, de todas as equipes que participam da construção dessa temática, e para a gente, então, trabalhar na antecipação e no conhecimento. Então, a segurança de processo, gente, é isso. É quanto antes a gente antecipar o reconhecimento da realidade das nossas operações, antes a gente consegue atuar ali na preservação do meio ambiente, na segurança das pessoas, daí na continuidade do negócio. E nesse contexto, em 2019, né, a Vale passou, né, pelo grande evento que foi um marco para todos os técnicos da comunidade científica, né? A América está aqui também com isso, onde mostrou que faz parte da cadeia produtiva da mineração uma determinada etapa, né, de armazenamento de rejeito e que ela precisa, então, fazer parte, ter ali controles adicionais, precisa ser mapeado o risco, né? Então, com muito respeito, a Vale sempre traz uma mensagem, né, de que jamais esqueceremos Brumadinho e que todos os dias a gente vem trabalhando para aprimorarmos cada vez mais a rotina e a segurança das nossas operações, protegendo, então, as pessoas, a comunidade e o meio ambiente, ok? E aí, quando a gente fala de geração de valor, né, como é que começou isso, né? Então, quando a gente teve esse grande marco na indústria, na nossa empresa, houve, então, todo um redesenho, né? Já estava até iniciando esse trabalho de pensarmos, então, né, na questão da temática de segurança de processo, quando a gente foi, então, impulsionado por isso. Então, a gente fez todo um desenho, um redesenho da estrutura organizacional, trazendo líderes com olhares nesse tema específico para a segurança de processo. A gente, então, começou a imediatamente trabalhar, né, de uma forma coletiva aqui na implementação dos RIRAs, que a gente chama, né, que são os estudos de riscos das operações, mas com um olhar diferenciado, um olhar mais rico da segunda linha, do corporativo. Não só, né, a operação trazendo olhar, mas também uma visão estratégica e holística para garantir, então, o monitoramento da segurança e a identificação dos riscos das operações, né? E em 2021, a gente iniciou, então, um trabalho de pensar nos indicadores. Como é que a gente monitora isso, então? Como é que a gente aprimora o sistema de gestão, identificando o que está acontecendo, registrando e fazendo um tratamento adequado para a gente fazer um redirecionamento, então, do sistema de gestão. E a gente também, a partir de então, começou a implementar outros elementos, né, alinhado à nossa estratégia líder. Então, a gente fala, assim, do MOC, do Means of Change, né? Falamos também do PSSR. Então, temos treinamentos, né, treinamentos de forma lúdica. A gente teve uma série de informações também trazendo essa temática, como fazer essa virada de chave, né, de falar de segurança de processo das operações para complementar a saúde e a segurança ocupacional, né? Então, a gente reforça aqui que elas se complementam, né? A gente tem uma diferença importante entre severidade e probabilidade de cada ocorrência, mas elas se complementam, elas somam, né, nessa visão estratégia do que é para complementar a companhia. E esse ano a gente vem trabalhando, né, novos indicadores, né, e novas temáticas para a gente dar continuidade também da performance, né, da segurança das operações. E também estamos entrando ali numa linha também de pacotes tecnológicos, trazendo mais soluções. A gente vem trabalhando
muitas iniciativas, né, usando aí a IA generativa, usando as ferramentas de machine learning para usarmos a nosso favor, né, de como a gente pode usar essas ferramentas também para aprimorar o nosso sistema de gestão, trazermos operações mais seguras, anteciparmos cada vez mais possíveis cenários, né, que possam gerar aquela materialização e aí então aprimorarmos nosso sistema. E aí, falando também da estrutura organizacional, como o Américo trouxe, né? Como é que é formado isso, né? Então, como eu trouxe, eu faço parte da diretoria corporativa de saúde, segurança e meio ambiente, onde a gente considera a segurança ocupacional e a segurança de processo. Então, a gente tem ali um líder, né, que traz essa temática, considerando cross aí nas temáticas que se complementam, como eu trouxe. Então, a gente tem o Epson, que agora há pouco estava aqui no painel falando da segurança psicológica, como é que a gente integra. A gente tem uma temática específica para meio ambiente. O Bruno Esperandi, então, com a temática específica para a segurança de processos. Então, a gente consegue ter um olhar diferenciado nesse tema. O Vicente é para a questão das barragens, especificamente, e o Eduardo Martins, que é o meu diretor, inclusive, onde eu faço parte, onde a gente está fazendo parte, então, de uma área chamada Centro Integrado. E dentro do Centro Integrado, a gente tem, então a governança e inteligência de dados, que a gente traz o direcionamento mais focado, né, para a questão da estrutura da gestão e dos indicadores, né? E aí onde eu fico ligada para buscar, junto com esses temáticos, né, que eu trouxe cada um aqui, a gente ser assertivo de falar qual junto com os normativos, né, qual é o direcionamento que a gente precisa dar, e aí baseado em dados confiáveis, dados rastreáveis, dados que vão trazer perenidade, né? Então, hoje eu estou à frente de uma área para trazer soluções para o gerenciamento de dados estratégicos de SSMA. Essa é a minha missão aqui, né, de trazer soluções cada vez mais assertivas, pensando em pacote tecnológico, pensando em soluções também para a gente retroalimentar o nosso sistema de gestão, tá? E aí, especificamente com relação aos indicadores de segurança de processo, como já foi dito algumas vezes, né, a temática não era uma temática que a área da mineração conhecia no nosso dia a dia, né? Então, para trazer a referência dessa temática, obviamente a gente usou as referências externas, né? Então, onde a gente tem o CCPS, que é o Center for Chemical Process Safety, que é onde a gente tem ali as referências da implementação desses elementos do sistema de gestão. A gente tem ali outras referências, então, por exemplo, tem a API 754, que é uma norma internacional que fala de indicadores e segurança de processo, e aí a gente se conecta, então, com os 20 elementos do CCPS. E aí, pessoal, quando a gente fala dos 20 elementos do CCPS, a gente não está falando de algo novo. A gente está falando que é aquilo que está inserido no nosso sistema de gestão. Então, a gente pode encarar a segurança de processo como algo que já é aplicado rotineiramente, e a gente só precisa aprimorar o nosso olhar para conectar, então, com o que a gente é abordando diariamente ao nosso sistema de gestão. E para a Vale não foi diferente, tá? Todas as empresas aqui presentes possuem seus sistemas de gestão com os elementos e com os pilares, né? Cada um tem um nome específico para trazer, então, a abordagem. Então, os Minas trouxe aqui a abordagem do estudo de risco, né? Do projeto inerentemente mais seguro. Como é que isso se conecta, então? Está dentro do nosso sistema de gestão. Então, a Vale trouxe os elementos, o conteúdo técnico para dentro do sistema de gestão dela e ali conectou os elementos existentes. Então, a gente tem ali o nosso sistema de gestão VPS e aí a gente trouxe os elementos conectando, então, a segurança de processo aos nossos elementos. Ok? E aí, para falar dos indicadores de segurança de processo, também foi um desafio, né? Porque a gente, quando foi fazer uma análise, um estudo, né, do entendimento de segurança de processo, não tinha um entendimento tão claro, ou aquele assim, não, isso acontece muito na indústria química e petroquímica, porque era um risco mais latente, era aquele risco que as pessoas conheciam mais, em função, infelizmente, de dados e eventos históricos, né? Então, tradicionalmente, a gente fala do conceito de loss of primary containment, que é perda de contenção primária, quando a gente fala de produtos perigosos e tudo. E como trazer isso para a mineração? Então, a gente trabalhou num conceito ampliado, né, que é falar da liberação não planejada e não controlada de material ou energia perigosos.
E a gente tem, então, uma percepção de fomentar qual foi o controle que falhou. Se eu tive uma atuação mal sucedida, né, então eu tive então, a materialização do evento, ou então eu tive até a identificação, quando a gente vai fazer o processo de investigação, de identificar que novos controles poderiam ser acrescidos ao mesmo estudo de risco. Então, a gente trouxe essa definição para a Vale, definindo também o que seria ali o material perigoso dentro da nossa realidade, o que a gente tem, né, dentro da realidade do nosso processo produtivo, e também a energia perigosa, mas também no sentido ampliado de pensar que eu tenho, por exemplo, na realidade da mineração, um caminhão fora de estrada, que é um equipamento inerente ao processo produtivo da mineração, que possui características diferentes, né? E que eles precisam ser, então, identificadas, enxergadas de uma forma diferenciada. Então, a gente trouxe também essa realidade para dentro da nossa indústria, né? Do segmento. E aí, então, espelhado, obviamente, ali nas referências que eu citei anteriormente, a gente criou, então, nossa pirâmide de indicadores, né? Então, ela segue os mesmos layers, os mesmos níveis estabelecidos tanto pela API 754 quanto o CCPS, mas aqui a gente chamou de P, eventos P, nossos famosos eventos P de processos, são os eventos de segurança de processos, né? E aí a gente tem os níveis, onde a gente diz que o P1 e o P2 são os eventos de maior severidade, né? O P3 ele se divide em duas camadas, de um evento com perda ou mesmo um evento sem perda, né? Atuações bem-sucedidas das barreiras e dos controles. E a gente tem, então, o nosso P4, o nosso Tier 4, que é a nossa cesta de indicadores, né, que vai ali fomentar e sustentar, né, trazer aí esse direcionamento sustentável para a questão do sistema de gestão específica ali voltado para a segurança de processos. E aí, para implementar essa metodologia de identificar os indicadores específicos, a gente criou uma metodologia, né, para poder trazer ali de uma forma mais didática, um pouco mais introdutória a quebra, né, de paradigma na introdução desse tema, onde a gente dividiu em 2 passos, obviamente baseado no CCPS, no Guideline CCPS de indicadores, e a gente também pôde levar esse conteúdo para o nosso guia, né, para o guia do IBRAM, onde a gente trouxe de forma didática como identificar isso, como que a gente reconhece, então, que aquele evento é um evento de segurança de processo, onde, felizmente, não houve nenhuma lesão ocupacional, nenhuma lesão envolvida, não houve nenhum impacto ambiental, mas sim houve uma questão da segurança das operações e que a gente precisava registrar isso e trazer a severidade adequada, né? Trazer ali uma forma de aprender com aquela ocorrência, retroalimentar o nosso sistema de gestão e aí, então, dar continuidade aos nossos processos. Então, a gente criou uma metodologia, então, onde o passo 1, a gente responde um fluxo de perguntas estratégicas para a gente reconhecer o que estava envolvido no evento e depois a classificação. Então, de uma forma ilustrativa, eu trago aqui nossos steps, né? O passo 1 e o passo 2. Então, estrategicamente, a gente responde as 3 perguntas, onde a gente começa a refletir e trazer aos envolvidos a reflexão de quais equipamentos ou ativos de operação foram envolvidos naquele evento. Então, a primeira pergunta é enxergar dentro das nossas operações o que estava envolvido dentro daquele evento. Então, eu tive um equipamento ou ativo de operação diretamente envolvido no evento. Essa seleção, essa pergunta, parece simples, mas traz um direcionamento assertivo do que a gente está falando. Agora, lembrando, gente, que sempre no nosso trabalho a gente reforça que todo evento ele é importante, todo evento ele deve ser identificado, reportado e tratado. O objetivo desse trabalho é trazer a classificação adequada quando a gente está falando de um evento de segurança de processo, ok? Dando continuidade, a gente pergunta aqui se houve uma liberação não planejada e não controlada de material ou energia perigosos. E aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente começa a questionar o que estava envolvido. Existia um material perigoso? Existia uma energia perigosa envolvida? Né? Então, quando a gente responde a segunda pergunta como sim, a gente vai então para a terceira pergunta pensando o que aconteceu? Qual foi o controle que não teve uma atuação bem-sucedida? Ou então resultando na materialização do evento? Será que poderíamos acrescentar outro controle, né, no nosso estudo de risco para evitar, então, a materialização do evento? Ou também
aquele quando teve ali uma atuação bem sucedida, então para a gente reconhecer que são os eventos sem perdas, né? Então, quando a gente responde o fluxo, as 3 perguntas como sim, a gente então identifica um evento de segurança de processo operacional. Lembrando que todos os eventos são importantes, eles são tratados com toda a seriedade dentro da empresa, é só uma forma de distinguir a classificação do evento. E aí, diante dessas 3 perguntas, vamos então para o passo 2. O passo 2 é classificar a severidade do evento. O que aconteceu? Qual foi o envolvimento? Qual foi a característica real do evento? Tá? Então, a gente tem conexões específicas da mineração, quando a gente traz aqui, por exemplo, rupturas e falhas, né, de ativos geotécnicos, que é uma característica essencial da mineração, mas também quando a gente fala de colisões de caminhão fora da estrada, por exemplo, que é um equipamento inerente ao processo produtivo. Quando a gente traz aqui a estrutura, o rompimento de uma esteira, né, de uma correia transportadora, um dos nossos principais ativos na mineração. E se a gente tem, então, um rompimento transversal total de uma correia transportadora, que, como vocês sabem, traz ali um tensionamento com um contrapeso para manter ali a continuidade da produção, e há uma ruptura dessa correia, a energia envolvida é muito séria, ele é muito grande. Então, esse foi também um estudo que foi feito por um trabalho multidisciplinar para enxergar realidade específica. E aí a gente trouxe também diferentes variáveis, né? Porque a gente tem a variável da quantidade de produto vazado, que normalmente é aplicado na indústria química e petroquímica, mas a gente trouxe outras variáveis, por exemplo, a variável de tempo para uma retomada segura de uma operação, no qual aquilo remete um ponto de severidade maior na característica daquele evento, tá? E a gente inicialmente iniciou o trabalho com o Tier 1 e o Tier 2, conhecido pela indústria, então a gente começou ali com o P1 e P2. Já desde 2023, né, desde o ano passado, a gente já vem capturados nos nossos sistemas de gestão, nas nossas ferramentas, o Tier 3, nosso P3, tanto o P3 com perda quanto o P3 sem perda. Hoje a gente já vem trabalhando também na análise desses dados e desses indicadores para também antecipar o direcionamento, né, do aprimoramento aí das nossas iniciativas. Então, a gente vem aprimorando cada vez mais a nossa abordagem, quando a gente fala, então, de indicadores do P1, P2 e o P3. E, não muito obstante, a gente também trabalhou muito de como trazer isso para a companhia. Né? Lembrando que a gente comentou que a segurança de processo está dentro da nossa rotina, já está dentro do nosso sistema de gestão. Mas como é que a gente aprimora o olhar, né, dos nossos colaboradores? A gente também teve todo um processo de comunicação. Né? Então, inspirado no Beacon, que é um documento amplamente utilizado pelo CCPS, a gente desenvolveu, então, o nosso Beacon interno. Né? Onde a gente fala ali de um alerta de segurança de processo, onde inicialmente a gente começou com a divulgação dos eventos de maior severidade, e a gente traz exatamente a reflexão. O que aconteceu, quais foram o equipamento ativo operacional envolvido, e mais, o que devemos fazer para evitar. Né? Conectando, gente, ao nosso sistema de gestão. O objetivo do alerta é reforçar o sistema de gestão interno da companhia, trazendo os requisitos e os procedimentos e as normas que já estão sendo trabalhadas por uma equipe multidisciplinar de diversas frentes, que mostram para a gente caminhos para a gente aprimorar o nosso sistema de gestão. Então, em 2023, a gente teve uma forte divulgação do trabalho por meio desse documento. Nós também fizemos o que a gente chama internamente de pílulas de conhecimento, onde a gente traz ali os eventos P em foco. Como é que, de forma didática, a gente vai fazendo essa transformação? Como é que a gente vai conectando, então, dentro do sistema de gestão da empresa, a temática de segurança de processo, mostrando a diferença, por exemplo, quando a gente fala da segurança ocupacional e da segurança de processo, como é que eles se complementam? Como é que a gente registra um evento? O evento é CROIS, ele pode ser CROIS? Sim, ele pode ser CROIS. Mas por meio de um único registro, por meio de um único ID, a gente também preparou as nossas ferramentas para registro de eventos, para receber essa informação. Né? Então, é um ponto importantíssimo também para a gente gerar uma base de dados, né, para poder trabalhar, então, no acompanhamento dessa performance. Né? Em 2024, a gente também fez a ampliação, a gente já tinha os alertas também para segurança ocupacional. Então, a gente fez agora uma revisão do trabalho para trazer uma forma uniformizada, mas sempre
falando o que devemos fazer para evitar, reforçando aquilo que a gente tem dentro do nosso sistema de gestão, os requisitos existentes que vão trazer para a gente elementos que possam melhorar o nosso sistema. E aí a gente trouxe também um outro modelo, né, para a gente não perder a conexão com o que acontece na indústria, é trazer um alerta de aprendizado na indústria. Então, o que aconteceu numa outra indústria, não necessariamente no segmento da mineração, e que a gente possa ter, então, lições aprendidas, que a gente tenha, então, a conexão com o nosso sistema de gestão. E, com isso, a gente reforça uma dos nossos comportamentos-chave de sentimento de dono, que a gente traz até mesmo aquilo que aconteceu na indústria para um aprendizado interno, e aí a gente criando as conexões, né? Reforçando, então, as nossas conexões. Então, esse é mais um caminho que a gente vem trabalhando. E também, uma outra ferramenta, um outro instrumento que a gente usou foi uma campanha, né? Uma campanha global, onde a gente trouxe exemplos, né, da realidade das nossas operações. Então, veja que a gente tem ali, de uma forma lúdica, né, trazendo ali a realidade com um caminhão fora de estrada, numa mina, né? Processo nosso da mineração. E aí, se a gente for olhar com cuidado, se a gente for pôr uma lupa dentro dessa operação, a gente começa a perceber o que pode acontecer. Então, pode acontecer, sim, uma colisão entre dois equipamentos, pode acontecer, sim, um incêndio nesse equipamento. A Vale tem, então, a ferrovia, que a gente leva os produtos, né, saindo ali de toda a usina de beneficiamento para os portos, para o mercado. Então, é um ativo considerado, assim, né, de toda a nossa gestão. Por último, ali, a gente tem, inclusive, uma característica de geotecnia, que são as pilhas de produto. Né? Quando a gente tem a máquina recuperadora de pátio, onde a gente tem a pilha, a movimentação de um equipamento como esse, o que pode acontecer, então, dentro dessa realidade que a gente precisa enxergar antes mesmo que isso aconteça, né? Pensar que isso precisa ter um olhar adequado para isso. Eu perdi o sinal aqui, mas eu vou continuar. Bom, a gente tem, então, uma forma hoje, já há muito tempo, a gente vem aprimorando, né? Como eu trouxe, né? Atualmente eu trabalho ali como soluções para o gerenciamento desses dados estratégicos, né? Então, a gente tem hoje uma forma de gerenciar os dados de uma forma centralizada, né? Numa iniciativa que a gente tem de trazer um aprimoramento de soluções para gerenciamento de dados estratégicos, né? E aí a gente tem, então, os eventos, né? Então, tem a representação dos eventos, quando a gente fala ali dos eventos especificamente de segurança de processo. E a gente tem também, não só esse indicador, que, como eu trouxe, são indicadores reativos, quando a gente fala ali do Tier 1 e do Tier 2, que é o nosso P1 e o nosso P2, mas a gente também vem evoluindo na nossa trajetória para os indicadores proativos, né? Quando a gente fala, então, de uma tempestividade na resposta a uma emergência, uma vez que a gente teve ali a identificação do risco, a identificação dos controles e a gente teve uma atuação mal sucedida de um determinado controle, o que a gente precisa fazer é ter uma atuação e ter um estado de prontidão. Então, para ter um estado de prontidão, a gente tem que, sim, pensar nos cenários, exercitar, né, o planejamento ali com simulados, ver a questão dos recursos. Então, a gente tem ali um estado de prontidão, né? Então, a gente avalia, por meio de indicadores, de aprimoramento também dessa performance. O MOC, né, o Management of Change, a gente também traz ali informações sobre mudanças permanentes, mudanças, né, provisórias, mudanças emergenciais, às vezes necessárias em função de uma determinada ocorrência. Então, a gente traz toda a gestão da informação, trazendo a assertividade para o processo. A gente tem o HIRA, né, que é o indicador voltado ali para o estudo de risco. Então, a gente tem ali toda a continuidade, a perenidade do estudo, porque a gente sabe que o estudo, constantemente, precisa passar por um processo de revisão, né? Então, a gente tem a gestão dos dados, gente, de uma forma confiável, rastreável, trazendo a perenidade dessas informações para, então, pensarmos também como aprimorar. Então, tem os GIRAs, os planos de ações. Temos também os controles críticos, aqueles que eu comentei há pouco tempo, da gente identificar que eles são essenciais, então, para minimizar, então, e evitar, antes de mais nada, né, os controles preventivos, mas também os controles mitigadores, para a gente também mitigar a consequência de um evento real. Então, são iniciativas que a gente vem buscando novos indicadores, junto aos normativos, junto às bases de dados, para gerenciarmos, então, aprimorarmos cada vez mais. Então, a conexão de valor
que os indicadores trazem hoje para o sistema de gestão é fundamental para a gente trazer a sustentação comentada, né, Américo? Para a gente trazer o processo. E isso hoje só é possível porque a gente tem aqui um time, né? Então, a gente tem um time que envolve pessoas com diferentes visões. Então, no congresso do CCPS, no ano passado, foi reforçado bastante no congresso, quando fala de qualidade de dados, né? De indicadores e de dados, foi trazido um ponto muito interessante, que é termos no nosso sistema de gestão e na nossa estrutura organizacional, pessoas com visão da tecnologia, sistema informatizado, analistas de dados, para analisar aqueles números e trazer ali confiabilidade e qualidade naqueles números que estão sendo reportados. E também trazer um visual desse resultado, que é um processo também de cognitivo, né, de percepção das informações, insights que vão gerar a partir dos números, direcionadores iniciais, e o que a gente chama aqui de data partners, que são profissionais técnicos que olham esse primeiro resultado voltado a dados para trazer insights aos normativos, dizendo do comportamento do dado. Se aquele comportamento, porque o número por si só, ele não pode ser analisado sozinho. Ele precisa ser analisado em conjunto com alguém que traga a primeira visão técnica, né? E aí, a partir desse time, desse resultado, e conectando também, gente, essencialmente, com outras áreas da companhia. Então, eu tenho uma conexão forte com o time da TI, que mostra também, viabiliza uma leitura de dados a partir de uma fonte direta dos dados. Eu tenho uma conexão também com cada normativo, como foi dito anteriormente, né, que eu tenho ali um approach com cada normativo das temáticas. Eu tenho ali o contato direto com a primeira linha, né, fazendo uma escutativa com a primeira linha, trazendo as dores da primeira linha, da necessidade de representação desses dados e reporte, né, no sentido que possa eles utilizarem também para trazer, então, esse aprimoramento no sistema de gestão. Então, essa conexão com a área operacional, ela é fundamental também para a gente mostrar como segunda linha, na minha posição hoje, dados estratégicos de SSMA, né? E aí, por fim, a gente tem ali também toda uma viabilização de acesso aos dados, né? Uma gestão de controle de informação também, né? Então, quando a gente fala ali da Lei de Proteção de Dados, ele também é extremamente importante quando a gente está falando dessa temática, para que ela seja trabalhada de uma forma assertiva, né? Senão, realmente, ela pode trazer ali uma distorção dos resultados e comprometer a nossa trajetória que a gente vem desenhando internamente na Vale e podendo contribuir também com outras empresas do segmento da mineração, com boas práticas, com experiências bem-sucedidas, né? Ou até mesmo aquelas dificuldades que a gente enfrentou na trajetória para trazer esse resultado para vocês, tá? Então, obrigada e agradeço a vocês e fico à disposição. Obrigado, muito obrigado para vocês três, Juliana também, obviamente, trouxe muita coisa legal na prática da implementação da Vale. É interessante que quando você comentava, eu vi sobre a sua análise de incidentes, né, que é uma prática que a gente faz geralmente quando você está falando sobre a segurança ocupacional, né, todo incidente a gente faz uma análise, etc. Tal, mas quantas vezes a gente já viu na mineração, por exemplo, às vezes a barreira, a contenção secundária foi atingida, né, quer dizer, ela chegou a barrar e a gente não faz uma análise do incidente porque a contenção secundária deu conta, né? E aí tudo bem. Mas é um evento. Né? É um evento importantíssimo. Traz ali a importantíssimo, severidade, né, de acordo com os Então, parâmetros assim, estipulados. a gente tem que lembrar que a contenção secundária, ela está ali para não ser usada, né? Então, isso é importante. Eu vou tentar agora, gente, parte de vocês foi a mais difícil até agora passa para mim a missão quase que impossível de selecionar algumas perguntas e tentar, dentro desses 25 minutos que nós temos, a resposta. Então, eu queria que vocês, se fossem breve, eu vou tentar pegar a opinião de 2 aqui em cada pergunta, porque eu acho que é importante, né? Eu vou começar, então, com o Eduardo, que você comentou sobre a questão o ISD, né, do início do processo, do início do estudo de um projeto, de uma mudança importante de cada empresa, né? A gente
viu vários painéis aí falando sobre novos projetos na mineração, busca de novas qualidades, busca de novos, vamos colocar assim, formas de descarbonização, etc, etc. Mas o que o Marcos Verde nos perguntou aqui é o seguinte: geralmente, para você minimizar um risco de processo, você usa a técnica do RASOP. Mas isso é um workshop extremamente lento, cansativo, difícil de envolver as pessoas, de motivá-las. O que vocês, na prática, têm feito para que as pessoas realmente participem dessas discussões, né? Se você puder nos dar algumas dicas, e depois eu queria que o Américo completasse rapidamente também essa pergunta. Pois bem, vamos lá. O RASOP é uma técnica de análise de risco, né, mas não é a única. Muitas vezes as pessoas se prendem demais ao RASOP. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas e vai depender exatamente do momento que você está no projeto. Quanto mais conceitual, menos o RASOP vai funcionar de forma eficiente, né? O RASOP geralmente precisa de um nível de informação um pouco melhor. Mas acho que o ponto relevante da pergunta é as pessoas perceberem valor naquela contribuição que elas vão dar naquela fase do projeto ou numa gestão de mudança que também deve ter esse tipo de análise. Então, quando as pessoas percebem que a opinião delas é válida, né, que elas têm um poder de fala, que elas podem colocar aquilo que pode dar errado naquele processo e, através do conhecimento daquelas pessoas que estão na área, gerar as soluções melhores para aquele controle de risco, as pessoas começam a participar de uma forma diferente. Sem dúvida, né, eu já participei de várias RASOPs na minha vida, tem alguns que são muito burocráticos. E é isso que eu acho que é um papel importante da equipe de segurança de processo, fazer com que ele seja agregador de valor, que as pessoas percebam que as suas contribuições são importantes e que aquilo vai gerar realmente um valor quando você for implantar o projeto ou a mudança, né? Que aquilo realmente vai resolver problemas. Então, eu acho que a grande solução é isso, é as pessoas perceberem que as suas participações são relevantes. Bom, complementando, existe o aspecto do indivíduo, mas existe algo também estratégico, que é da organização. Então tem que ficar muito claro qual o papel e responsabilidade em relação àquela função que está indo ao RASOP. E, além do papel e responsabilidade, que informações aquela função tem que levar como dados importantes, dados básicos, para aquela sessão. Qual a contribuição dela? Porque o que nós vemos na prática, muitas vezes, é que as pessoas que são designadas para um estudo de risco, ou às vezes uma investigação de acidente, etc., é aquela pessoa que está disponível. Ou aquela pessoa, muitas vezes, que menos vai fazer falta ao processo produtivo, ou o que o líder, ou que o processo requer. Então, óbvio que se nós não temos o aspecto organizacional, da pré-definição do que é necessário e do que tem que levar, e de um perfil do que se deseja daquela pessoa na sessão, nós não vamos ter sucesso. Não adianta um indivíduo estar com o melhor das boas vontades. E aí eu queria dar uma dica, uma recomendação para vocês. Por favor, não precisa anotar. Criem um QR Code, a coisa mais fácil do mundo. A cada final de sessão são 3 perguntas básicas. Quem quiser, manda um link depois para mim, um e-mail, que eu dou até as perguntas. Avaliação de reunião eficaz e de performance. É uma avaliação de todas as pessoas, sem se identificar, que participaram da sessão, vão dizer o seguinte: foi útil a sessão? Eu consegui agregar valor? Agregou valor esse processo? Uma coisa muito simples. E aquela avaliação vai manter o que eu chamo de modelo dinâmico de avaliação e performance. E que tem que ser diário. Se eu tenho um RASOP que tem 5 sessões, são 5 dias, a cada sessão tem que ser avaliado. Se você avaliar, você consegue corrigir na próxima. Então essa é mais uma inovação, mais uma dica que eu estou dando para vocês, para tornar algo acessível às pessoas que estão participando e comum do conhecimento de todos. Muito bom, Américo. Aproveitando a sua dica, né? Lembrando que no final do nosso painel esperamos que vocês nos avaliem aqui, né, dentro do aplicativo, né? Juliana, agora uma pergunta da Samira que complementa, no meu entendimento, essa primeira, é o seguinte: que você até comentou sobre a análise de incidentes, com a definição de indicadores, Tier 1, Tier 2, etc. E como que vocês fazem para trazer, porque a gente sabe que o operador tem conhecimento tácito muito importante, né?
A gente sabe que os equipamentos têm manuais, têm condições, toda a questão de produtos químicos, etc. e tal, teorias, mas operação é operação, né, gente? A gente vê coisas que só Deus acredita, né? Como que vocês fazem para envolver e captar esse conhecimento, né, dentro dessas, vamos dizer, de criar indicadores, de analisar os incidentes na Vale? O que vocês fazem? Tem diversas formas a gente capturar e ter uma participação ativa e, obviamente, a gente buscar essa escuta ativa, né? Buscar ouvi-los também. Então, tem áreas que trabalham especificamente na elaboração de procedimentos, que aí trazem uma conexão de uma escuta ativa em relação ao feedback daqueles profissionais. Então, esse é um ponto importante. No processo de investigação também o envolvimento, né, daqueles profissionais para que possa então estar identificando o que pode ser aprimorado. Então a gente teve aí uma mudança na nossa metodologia do processo de investigação, trazendo assim uma forma mais fluida para um processo de investigação. A gente teve uma mudança numa estratégia até corporativa, mas levando essa metodologia à ponta para trazer esses profissionais para a gente e a gente também identificar onde a gente precisa atuar, tá? E, obviamente, a gente tem todo um processo de gestão das informações geradas a partir, né, de um processo de investigação. Então, a conexão dessas propostas, né, de soluções, inclusive com o nosso sistema de gestão, então, sempre a gente está buscando conectar ao nosso sistema de gestão, reforçando ali o nosso VPS, né, com os requisitos do VPS, a conexão para, de fato, a gente ser assertivo, né, na prevenção de ocorrências similares, tá? Só queria aproveitar, né, que eu acho que o painel anterior tem um pouco dessa pergunta, né? O trabalhador vai colocar o seu conhecimento tácito se houver segurança psicológica para isso. Então, criar esse ambiente aonde essas colocações podem ser colocadas é fundamental. O ambiente tem que ser propício para que, quando ele colocar aquela experiência dele, ele seja ouvido e aquilo realmente seja agregado. Então, eu acho que essa tem uma conexão muito legal com o painel anterior. Não, eu quero até agradecer a pergunta da Samira para esclarecer o seguinte: segurança de processo não é só trabalho de cientista, né? É trabalho também de conhecimento operacional que a gente só vai ter com experiência. Então, assim, muito legal. E eu vou fazer duas perguntas em uma, né? O Delso Cecílio, né? Ele colocou o seguinte: obviamente, quando a gente implementa segurança de processo, a gente quer evitar os riscos negativos que podem causar acidentes, etc. As empresas estão preocupadas aí com os processos judiciais? Quer dizer, qual que é a conexão? E eu vou conectar com uma outra pergunta do Flávio, que é até colega da ArcelorMittal, que a segurança de processo envolve comunicar perigos e riscos. Como é que fica isso com a relação à transparência com as comunidades? Porque quando a gente fala de segurança de processo, não é uma segurança só interna, também envolve, né, as pessoas no seu entorno. Isso também traz uma preocupação jurídica para as empresas. Queria que a Juliana falasse um pouquinho e também você, Eduardo, para falar um pouquinho das empresas, e se o Américo quiser completar também, acho que é importante. Excelente ponto, né, gente? A gente está falando da segurança de processos operacionais e que, eventualmente, como foi o caso citado aqui da ocorrência de 2019, extrapola os muros, né? Extrapola aquilo que a gente fala de delimitação geográfica. E é importante que haja um envolvimento das comunidades sobre a realidade das nossas operações. Então, na Vale, a gente tem, inclusive, áreas específicas para trazer esse diálogo, essa relação com a comunidade, né, diante dos cenários. Então, a gente vem buscando trabalhar antecipadamente a questão da segurança das operações, né, para trazer um conceito intramuros, né, mas, ao mesmo tempo, fazendo esse trabalho em envolvimento com a comunidade de pensar num estado de prontidão, até numa conversa de que a realidade da operação, né, ela está inserida naquele contexto, né? Porque ali faz parte. A segurança das pessoas, ela não envolve só aquilo que está intramuros, e sim a parte da comunidade. Então, há uma parte específica para isso e a gente vê tanto de dentro, no sentido de trazer um processo mais seguro, quanto externamente a gente trazer esse diálogo aberto com a comunidade, tá? Então, a gente tem áreas específicas que trabalham nesse foco com a comunidade. Inclusive, né, Wagner, nós somos vizinhos, vivemos a mesma comunidade, né?
Eu acho fundamental. Hoje, quando a gente faz qualquer tipo de análise de risco, seja um RASOP, FIMEA ou qualquer outro, nos impactos a gente sempre avalia a questão das pessoas, a questão ambiental, continuidade operacional e reputação, imagem da empresa, né? Então a gente tem identificado muitos riscos que estão associados à comunidade e também à imagem e reputação da empresa. E a gente tem buscado, talvez isso no passado não era um foco, né, de trabalhar esse risco de forma antecipada. Normalmente era mais reativo. Quando a comunidade reclamava, a gente ia atrás de corrigir o problema. E hoje a gente já começa, né, a gente está num projeto novo lá na mineração, está abrindo uma mina nova e a gente está discutindo exatamente isso. Antes de começar a abertura da mina, como que a gente já vai levar para a comunidade, envolver a comunidade, atuar na comunidade, resolvendo aqueles riscos que já foram mapeados. Então, acho que a segurança de processo está dando uma contribuição muito importante, tanto para a questão da imagem e reputação, mas também para a questão ambiental e comunidade, que está ali no nosso entorno e precisamos interagir de uma forma muito positiva com a nossa comunidade. Bom, houveram duas perguntas muito importantes. A primeira falou de como relaciona a questão dos riscos jurídicos com a segurança de processo. Foi uma das coisas que nós falamos no início, que nós temos que trazer o assunto de segurança de processo como um dos pilares, uma das dimensões do risco empresarial. A única certeza que eu tenho é que em todas as empresas o risco jurídico está muito bem em governança e comunicação. Eu não tenho dúvida, porque a área jurídica é uma área que trabalha intensamente dentro da visão de ARM, de risco empresarial. Está lá no board do comitê de risco, trata isso dentro do conselho de administração. O que nós temos que fazer é, nesse processo de integração, construir a relação, isso nós já estamos, inclusive, construindo em duas empresas, construindo a inter-relação entre os riscos operacionais e a dimensão segurança de processo com os outros riscos, fazendo a inter-relação em duas grandes dimensões, relacionado ou não e com que intensidade. São duas grandes dimensões. Ao eu relacionar, eu tiro aquele conceito de que o risco de compliance, risco financeiro, risco de M&A, risco de... Não! Eu crio uma rede de inter-relação entre isso, um risco impactando no outro, e a significância. Então, esse é um primeiro ponto extremamente importante, muito pouco visto no mundo. No mundo. O assunto de segurança de processo sendo interrelacionado de uma forma ativa e qualificada com os outros riscos. Segunda pergunta, comunidade. Vocês falaram brilhantemente, aqui temos várias organizações que têm uma relação com a comunidade muito positiva, muito fantástica. Mas a minha recomendação, assim, minha vivência de décadas, é que o seguinte, a exposição com a comunidade e o chegar na comunidade, nós temos que envolver todos os atores, não apenas a empresa e a comunidade. Eu tenho que trazer, e eu sei que é feito isso, eu tenho que trazer a Polícia Civil, eu tenho que trazer a Secretaria de não sei o quê, eu tenho que trazer isso, eu tenho que trazer aquilo, eu tenho que trazer as instituições, eu tenho que trazer tudo, porque todos estão envolvidos, direto ou indiretamente, naquele risco existente, porém naquela grande agregação de valor ecossocial, econômica e social. Porque um grande empreendimento, ele gera uma grande agregação de valor econômica e social. Só que tem riscos às vezes. Então, isso tudo, esses atores, nós construímos um business case fantástico no CCPS, trazendo essa visão, a visão 2030 da segurança de processo na atuação dos diferentes atores. E aí envolve comunidade, envolve associações científicas, universidades, órgãos públicos. Então, esse é meu complemento em relação à relação com a comunidade, de forma que se construa nesse time a segurança psicológica. Políticos, associações, universidade, empresa, comunidade, e que isso não seja apenas uma informação. Eu também vou tomar a liberdade de complementar, porque acho que são perguntas extremamente importantes. A gente vai ouvir aqui nesses painéis todos da Exposibram sobre a importância da mineração, né? O quanto que a mineração é importante para a sociedade, para a humanidade como um todo, para os países, para o Brasil como exportador, etc, etc. Só que a gente precisa entender que as comunidades que nos hospedam, né,
elas têm medo da mineração. Elas têm medo da mineração por quê? Porque elas não conhecem e, vou falar a verdade, elas talvez nem confiem que a gente tem segurança de processo bem instalado. Então, eu enxergo a segurança de processo, por isso que eu brilhei os olhos quando eu vi a apresentação de vocês no painel da exposição, é o seguinte, só com a transparência, com a comunidade que está nos hospedando e com todo o nosso tecnologia, investimento e energia gasta na gestão do controle de processo, é que nós vamos dar confiança de que nós somos vizinhos sem criar medo. Pelo contrário, a gente vai trazer segurança para aquela região. Então, eu gostei muito das perguntas, gostei muito da colaboração e vou passar para mais uma, porque acho que nós temos 10 minutos aqui, mas ainda dá tempo para a gente conversar bastante. Uma pergunta muito interessante do Thales Bonfim, tá? E eu vou direcionar para a Juliana, porque eu vi lá o quão sério que a Vale leva na análise dos incidentes. E é interessante, eu vou complementar, Thales, se você me permite, pelo seguinte, ele fala o seguinte, olha, saber reconhecer a causa raiz e evitar uma reincidência é fundamental. Isso a gente sabe de análise de incidentes há muitos anos, né? Agora, como melhorar e evitar essa reincidência? Agora, eu entendo que numa segurança de processo, a gente trata de eventos de baixíssima ocorrência, mas de altíssima potencialidade, né? Como fazer com que a gente use a mesma metodologia, ou se não é a mesma metodologia, qual é a dica para que a gente possa realmente aprender com poucos eventos, né? Não é toda hora que uma correia arrebenta, graças a Deus, né? Não é toda hora que a gente tem um evento de explosão, ou que também não queremos, mas a gente tem poucas indicações para que a gente possa aprender. Qual é a dica? Temos várias, na verdade. Eu acho que o pilar principal é pessoas, né? A gente sempre fala pessoas ao centro. E termos pessoas que possam trazer uma análise assertiva das ocorrências, eu acho que é o primeiro passo, né? Então, todo o nosso processo de investigação conta com um profissional capacitado para poder enxergar o que aquele evento está trazendo para a gente de mensagem. Porque como a gente está mudando o olhar sobre eles, a gente também precisa ter um olhar assertivo sobre aquela mensagem, né? E dito isso, a gente traz um trabalho de investigação que salta aos olhos no sentido de observar novas atuações, novos controles, novas barreiras, novas tecnologias, inclusive, né? Então, esse é um pilar que a gente traz no processo de investigação com profissionais, obviamente uma equipe multidisciplinar, mas a gente tem um profissional que tem um olhar específico para esse ponto e a gente tem grupos também na primeira linha. A gente também tem feito uma troca muito grande de ter esse grupo também lá na ponta, que saiba enxergar que aquela operação pode, então, trazer um evento de segurança operacional, segurança de processo. Então, essa conexão entre pessoas é muito importante. E também a gente tem trazido um pilar muito forte com a tecnologia. Então, a gente tem um trabalho que chama de transformação de segurança, né? Uma transformação digital, onde a gente vem buscando soluções de mercado ou até mesmo soluções de dentro da Vale que possam acrescentar segurança, né? Então, quando a gente tem ali solução de tecnologia, quando a gente tem não só um indicador preventivo, mas também um indicador que possa estar trazendo um tempo de resposta adequado, como, por exemplo, um sensor de espessura de correia transportadora, quando a gente tem também um sensor da própria ocorrência, quando acontecer num rasgo, daquela indício de que a gente precisa, então, atuar tempestivamente para parar uma operação e evitar uma ocorrência maior. A gente também tem formas de usar a tecnologia, sensor de temperatura, sensor de vibração, é uma outra vertente que a gente tem dentro da Vale, num pilar do que a gente chama de um programa de transformação digital, que é buscar também soluções com o uso da tecnologia, de atualizações, de inovação, para trazer mais robustez e segurança das nossas operações. Então, são diversas frentes que a gente vem trabalhando para contribuir com a segurança das nossas operações. Eu até queria complementar, né, porque existe, quando você mostrou os indicadores, o indicador P3, que ele às vezes a gente não dá tanta importância, mas ele tem um indicador que é o desafio à barreira, né?
como você comentou lá, a barreira secundária foi acionada. Então, ela foi desafiada. Então, ali você tem a grande oportunidade de fazer análise e evitar, entender por que as barreiras estão sendo desafiadas, por que elas estão se degradando e evitar o evento que a gente não quer, que é o P1, P2. Porque analisar P1, P2 é autópsia, né? Já aconteceu o pior, a gente está ali tentando resolver. O P3 não. O P3 está te sinalizando, ó, sua barreira está sendo desafiada. Ó, você vai ter um evento maior. Então, a importância duplamente, dele. né? Porque ele sinaliza com eventos que Menores. foram reais, mas com uma severidade menor, e sinalizam também, numa outra vertente, que são os eventos sem perda, daquilo que realmente atuou e que poderia estar trazendo, então, uma severidade maior. Então, o uso inteligente dos dados e das informações que a gente tem, desse arcabouço de informações que a gente tem, de fato, vem contribuindo bastante para a gente aprimorar o nosso processo. Eu queria 30 segundos. 2 dicas. Storytelling. Conta a história do acidente. Como nasceu esse acidente? Mas não é na investigação. Esse acidente nasceu muito antes. A história dele vem meses, anos, comportamentos. Conta essa história e cria um beacon. Cria a história de cada acidente. Isso gera cultura, isso gera aprendizado. E a segunda, não trata o evento pela severidade real, pelo amor de Deus. Trata o evento pelo potencial que ele poderia causar. E o potencial está aonde? No conhecimento das grandes perdas. Então, se eu tenho um pequeno vazamento, um furo de 1/8 de polegada, numa linha, onde poderia, caso rompesse a linha, matar 100 pessoas, eu não posso tratar esse evento como um furo de 1/8 de polegada, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, coloca no processo de classificação do evento que o tratamento, a investigação, o processo de gestão vai sair em cima do potencial do evento real. Essas são as 2 sinalizações. Bom, nós estamos ainda com menos de 5 minutos. Eu vou pedir aos meus colegas aqui o direito de responder uma pergunta, que eu achei a pergunta muito provocativa, né? Eu vou responder rapidamente, depois, se vocês quiserem complementar e já fazendo o fechamento. O Alexandrino perguntou o seguinte: o que levou o IBRAM, e aí eu trago também para as empresas que estão aqui, né, a desenvolver o manual, né, a desenvolver a segurança de processo nas suas empresas? E é lógico, é claro, que esses eventos que nós sofremos na mineração nos últimos anos nos acordou para alguma coisa que nós precisamos fazer, né? E eu não estou falando só de empresa A ou B, eu estou falando de todo o setor, né? E o que eu gostaria de falar é o seguinte: a gente não precisa de mais eventos desse para acordar, né? A gente já foi acordado, e o que a gente quer e precisa, e tem tecnologia, tem metodologia para implementar, para que a gente possa minimizar, se não evitar esses eventos no futuro, né? Então, é isso que acho que nos motivou não simplesmente querer corrigir alguma coisa, mas simplesmente dizer o seguinte: não queremos mais, né? Então, acho que isso é muito, para mim, é muito motivador estar participando de um grupo desse. Pessoal, quiserem complementar, nós temos 3 minutos. Por favor, comece com a Juliana, que foi a última, depois vai o Eduardo e o Américo. Pessoal, eu queria realmente mostrar que o trabalho que a gente está fazendo junto ao IBRAM, né, de poder trazer elementos essenciais que possam despertar essa conexão ao sistema de gestão de cada empresa, né, para a temática de segurança de processo, realmente é isso, é para a gente evitar que isso, trocar aprendizado, é dizer que a gente não precisa ter mais nenhum incentivo dos que a gente já teve, mas sim trabalhar com todo esse aprendizado que nós já tivemos e também trabalhar com os resultados desses aprendizados, né? Que esses dados, esses indicadores, a gente vem trazendo também para o IBRAM, para a gente mostrar no nosso guia os elementos essenciais que a gente possa estar conectando ao nosso sistema de gestão e fortalecendo essa temática junto ao segmento da mineração. Para encerrar, né, eu acho que
quando a empresa e o segmento todo percebeu que isso poderia resolver problemas que já eram de longa data, e a gente tem um segmento que é muito poderoso em termos de investimentos, de tamanho, de tanto de valor que ele agrega à sociedade, eu acho que a gente conseguiu mobilizar mais as nossas equipes e fazer um trabalho que eu acho que é sensacional, né? Outros segmentos já estão copiando o que a gente fez, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a empresa só vai fazer isso virar uma realidade quando ela percebe que aquilo agrega, que aquilo é bom, que aquilo resolve problemas, que aquilo antecipa problemas que ela teria no futuro. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar. Agradecer aí, né, passar a palavra para o Américo, mas agradecer essa oportunidade de participar de uma mesa tão relevante quanto essa. Bom, eu gostaria de parabenizar, de agradecer pela oportunidade, parabenizar meus colegas que estão aqui na mesa, Eduardo, Ju, Wagner, super mediador. E eu queria destacar algo que vocês não viram, porque vocês estão na frente e aconteceu aqui. A Ju, na apresentação dela, isso foi uma gestão de mudança fantástica. Ela, durante uns 10 minutos, ou em torno de 10 minutos, ela perdeu o painel. Ele ia, voltava. Ela teve que fazer um mock emergencial. Ela teve que ter resiliência para não se perturbar e comprometer o resultado que ela queria. E ela jogou duro e entregou o resultado. Ju, meus parabéns para você. Muito obrigado por estar no painel. Um beijo e a sua palavra. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas muito inteligentes e nos ajudaram a conduzir esse painel. Obrigado a todos e um bom evento para todo mundo aí. Não esqueçam de nos avaliar.